Voltamos com a nossa aula sobre os princípios do direito penal e nesse bloco agora, então, nós vamos continuar trabalhando mais alguns princípios para nós finalizarmos essa matéria, beleza? Vamos lá para a tela, então? Então, vamos continuar trabalhando aí os princípios do direito penal, estudando agora o chamado princípio da confiança, né? Já ouviu falar? Muitos alunos nunca nem viram, né? Nunca aprenderam sobre esse princípio. Princípio importante que já caiu em prova que você vai aprender comigo aqui agora. Olha só. Segundo esse princípio, as pessoas que agem de acordo com as regras da sociedade não podem ser responsabilizadas criminalmente em caso de eventual agressão a bens jurídicos. Professor, não entendi. O que seria princípio da confiança? Olha só, o nome já é bastante sugestivo. Confiança vem de confiar. Ou seja, toda pessoa, todo indivíduo que age na confiança, na obediência, toda pessoa que age na obediência às regras estabelecidas na vida em sociedade, essa pessoa, ela pode confiar. Por isso que fala em princípio da confiança. Ela pode confiar que as demais pessoas também agirão de igual forma, excluindo dessa forma eventual responsabilidade penal caso essa pessoa acaba agredindo algum bem jurídico. Então, veja só, para você entender através de um exemplo ficar mais claro. Imaginem só, você está dirigindo o seu carro, seu veículo automotor em via pública e o sinal ali da via, o sinal tá verde, tá verde. Se tá verde, você pode passar, você pode ali cruzar a avenida. Então, beleza. Seu carro, você tá dirigindo dentro dos limites de velocidade, tudo certinho, tudo beleza. Quando você ultrapassa ali no sinal verde, você pode confiar que a pessoa do outro lado da rua, os carros do outro lado da rua vão parar. Para eles o sinal tá vermelho. Então, se para você tá verde, você vai atravessar pro outro lado da rua. Obviamente vai estar vermelho, porque senão eles não podem atravessar, ok? Então, no momento que você está ultrapassando isso, dirigindo seu carro, ultrapassando o sinal verde, você tá agindo em obediência às regras ali do trânsito. Você pode confiar que as demais pessoas, que os demais motoristas vão estar parados ali. E vamos imaginar que um motorista ali acaba que ele ultrapassa o sinal vermelho e você acaba chocando, batendo na moto, enfim, e acaba atropelando aquele motoqueiro e acaba matando. Nesse caso, você vai responder pelo homicídio? Houve homicídio? Veja só, nesse caso você não pode responder, você não pode ser punido criminalmente. Se você agiu em obediência às regras da vida em sociedade, às regras de trânsito nesse carro, você pode, se você atravessou o sinal ali verde, você podia confiar que nenhuma outra pessoa ali do outro lado ia furar o sinal vermelho. Ah, mas aquela pessoa furou, a responsabilidade foi dela. Se você estava em obedecendo às regras de trânsito dentro dos limites de velocidade, dirigindo certinho, tudo ok. Você, ao atravessar ali, você passar o sinal verde, você podia confiar. Por isso que fala o princípio da confiança. Você podia confiar que a pessoa ali do outro lado, o outro motorista, não iria furar o sinal vermelho, tá entendendo? Então, nesse caso, você não pode ser responsabilizado, punido criminalmente. Esse é o princípio da confiança. Eu acho que agora ficou mais claro para você entender. Então, ó, as pessoas que agem de acordo com as regras da sociedade, né, da vida social, não podem ser responsabilizadas criminalmente em caso de eventual agressão a bens jurídicos, beleza? Show? Vamos lá, vamos continuar. Próprio princípio, princípio da personalidade, né? Ou também chamado de princípio da intranscendência, ou da princípio da intranscendência da pena, né? Lembra? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Vamos lá para a tela. Então, olha só, segundo esse princípio, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Só que olha só, veja só, o artigo 5º, inciso 45 da nossa Constituição fala o seguinte, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quando fala pena aqui, professor, quais são as penas do direito penal? Olha só, no direito penal nós temos 3 espécies de penas. Nós temos pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. Perceba, nenhuma dessas penas pode ultrapassar da pessoa do condenado. Aí continua a Constituição, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, serem estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. O que a lei está querendo dizer? O que a Constituição Federal está querendo nos dizer? Está querendo o seguinte, ó, a pena, que é a pena do direito penal, a pena jamais pode ultrapassar, jamais pode passar da pessoa do condenado. Por isso que esse princípio também é chamado princípio da intranscendência ou da intranscendência da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Ou seja, isso quer dizer que nenhuma pessoa pode ser penalizada, punida criminalmente, por um fato praticado por outrem. Então, se o pai praticou o crime, o filho não pode ser responsável. Aquele pai praticou um crime e depois aconteceu alguma coisa e ele morreu. O Estado pode falar assim, ó, o seu pai não cumpriu a pena, ele morreu, agora você, filho, vai pagar no lugar dele. Claro que não.
É óbvio, a não ser que aquele filho dele fosse maior e tivesse uma participação no crime do pai, que não foi o caso. Se só o pai praticou o crime, eu não posso. O pai faleceu e falar assim, filha, agora você vai cumprir a pena no lugar dele. Óbvio que não. É claro que não. Agora, a Constituição fala assim, a pena do direito penal não pode passar da pessoa do condenado. Mas, olha só, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, podem ser estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Agora, é claro, vamos sair da esfera da pena do direito penal. Presta atenção, a obrigação de reparar o dano, a indenização e a decretação de perdimento de bens, ou seja, o confisco, essas sim podem ser estendidas nos termos da lei aos sucessores e contra eles executados. Claro, até o limite do valor do patrimônio que foi transferido, né? Ok? Então, porventura, se aquele sujeito, aquele pai, né? Por exemplo, ele praticou um crime. Se ele praticou um crime, perceba, aquele pai, o filho, ele morreu depois, o filho não pode cumprir a pena no lugar dele. Agora, eventual indenização especificamente, né, ou perdimento, né, decretação do perdimento de bens, isso pode ser transferido para a família lá, para a família, óbvio, desde até o valor do patrimônio que aquele sujeito deixou transferido para a família, né? Até o limite do valor do patrimônio transferido, a família, nesse caso, pode ser executada nessa esfera. Indenização e confisco. Questão de pena do direito penal, essa jamais pode passar da pessoa do condenado. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar então. Próximo princípio. Vamos trabalhar agora o chamado princípio do ne bis in idem. Já ouviu falar? Ne bis in idem. Segundo esse princípio, né? Ne bis in idem significa uma palavra em latim que significa que ninguém pode ser punido pelo mesmo fato por mais de uma vez. É vedada, ou seja, é proibida a dupla punição pelo mesmo fato. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, ninguém pode ser processado, ninguém pode ser punido, ninguém pode ser condenado, ninguém pode ser executado mais de uma vez, ou seja, 2 vezes pelo mesmo fato. Veja só, eu jamais posso punir, processar, condenar, executar alguém criminalmente mais de uma vez, ou seja, duplamente, por isso fala ne bis in idem. Eu não posso punir uma pessoa mais de uma vez pelo mesmo fato. Aí você fala, professor, mas uma pessoa não pode ser processada, condenada várias vezes? Pode. Se tem vários fatos diversos, aí tudo bem. Uma pessoa roubou, depois matou, depois sequestrou. Ela pode ser processada, punida, executada mais de uma vez. O problema, o ne bis in idem, o que ele proíbe é a dupla punição. A pessoa não pode ser punida mais de uma vez pelo mesmo fato. Então, se a pessoa, por exemplo, praticou, um roubo, aquele fato, o roubo, ela não pode ser punida, processada, condenada, executada mais de uma vez em relação àquele mesmo, só uma vez no máximo. Perceba? Por isso que esse é o ne bis in idem. Então, lembra, é vedada a dupla punição pelo mesmo fato. Ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Beleza? Ficou claro? Vamos lá. Vamos continuar. Próximo princípio. Princípio da individualização da pena, né? Princípio da individualização da pena, está previsto lá no artigo 5º, né? Inciso 45 da nossa Constituição. Fala o seguinte, a pena deve ser individualizada ao infrator da lei penal. Deixa eu te explicar esse princípio, veja só. Quando a gente fala em individualização da pena, é importante você aprender que a pena ela deve ser individualizada ao infrator da lei penal, analisando os aspectos objetivos, ou seja, os aspectos que envolvem a infração penal, mas os aspectos subjetivos, ou seja, os aspectos que envolvem a culpabilidade e os aspectos pessoais daquela pessoa, do réu. Veja só, essa aí é por isso, deixa eu falar uma coisa para você, por isso que o Supremo declarou a inconstitucionalidade lá do artigo 2º, artigo 2º, se não fala a memória, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que fala, porque lá fala que o sujeito que pratica crime hediondo deve obrigatoriamente começar em regime fechado. O STF falou, não, isso viola o princípio da individualização da pena, porque a pena é individualizada. Por exemplo, 2 ou mais pessoas podem praticar o mesmo crime hediondo, e às vezes um é primário, de bons antecedentes, e às vezes pega um regime semiaberto, por exemplo, o outro que praticou o mesmo crime é o chefe da organização, é reincidente, tem maus antecedentes, pega muitas vezes uma pena maior e vai para o regime fechado. Então essa questão
de falar, a pessoa praticou um crime hediondo, vai começar no fechado, tá errado, isso é inconstitucional. Ela pode começar no fechado, mas não deve, porque a pena é individualizada. Quando uma pessoa pratica um fato, essa individualização acontece em relação às circunstâncias do fato, em relação à pessoa do réu, beleza? Agora, veja só. Quando a gente fala em individualização da pena, é importante você aprender que essa individualização, ela se desenvolve em três momentos. Em três momentos, ó. A individualização da pena, ela se desenvolve em três momentos. Primeiro, em três planos, ó, colocar aqui, ó, em três planos. Quais planos ela se desenvolve? Primeiro, no plano legislativo. Segundo, no plano judicial. E terceiro, no plano administrativo. Por quê? A individualização da pena, ela começa primeiro lá no plano legislativo. Quando o legislador, ele vai delimitar os limites em abstrato de cada crime. A pena mínima e a pena máxima. Ele já começa essa tarefa de individualização. Depois do plano legislativo, nós vamos para o plano judicial. Ou seja, o juiz vai individualizar a pena com base a pena do caso em concreto. O juiz vai aplicar a pena em concreto. E ele vai aplicar essa pena em concreto passando pela individualização. Ele passa por três fases na dosimetria da pena. Ele vai individualizar a pena. E, finalmente, nós vamos para o plano administrativo. No plano administrativo também, nós vamos ter essa individualização na execução da pena. Na execução da pena durante o seu efetivo cumprimento. Por quê? Porque o Estado, ele deve zelar de forma individualizada, o Estado deve zelar nessa condenação, nessa execução da pena, por cada condenado de forma singular, de forma individualizada. Beleza? Show? Então tá aí, ó. E aí aqui no artigo, na Constituição Federal fala, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes penas. Aí tem privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, né? Aqui nós temos penas restritivas, pena de multa, ó, penas restritivas, pena de multa, né? Pena privativa de liberdade, enfim. Essas são as penas do direito penal. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa, né? E todas essas penas aqui devem ser individualizadas, tanto no plano legislativo, no plano judicial e no plano administrativo. Cada uma delas, beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Ó, só lembrando, eu já coloquei, já tá aí na tela para você novamente, eu coloquei mais uma vez para ficar guardado seu material. Lembrando que essa individualização, ela acontece em três momentos. No plano legislativo, judicial e administrativo, como eu já coloquei aqui para você e já coloquei as setinhas aqui explicando para você. Lembrando que aqui é só um esquema para você guardar aí no seu material, beleza? Vamos lá. Próximo princípio, princípio da humanidade. Olha só, segundo o princípio da humanidade, veja só, é proibida a criação de normas penais que ofendam a dignidade da pessoa humana, né? Veja só, por que fala princípio da humanidade? Lembra? Humanidade vem de humano. Humano, dignidade da pessoa humana. Veja só, segundo o princípio da humanidade, é proibida, é vedada, é proibida a criação de normas penais que agridam, que ofendam a dignidade da pessoa humana. Ou seja, é proibida a criação de penas que afrontam, que violam a sua integridade física, a sua incolumidade física, a sua integridade moral. Ou seja, penas que tenham caráter desumano, penas que tenham caráter degradante, cruéis. É por isso, vamos lá para a tela? É por isso que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 47 da CF, ela declara, ó, não haverá penas de morte, essa é a regra. Nós não temos pena de morte, né? Salvo em caso de guerra declarada, né? Nós não temos pena de morte, penas de caráter perpétuo, penas que envolvem trabalhos forçados, penas de banimento, penas cruéis. Por quê? Nós não podemos ter penas, então, que violam a dignidade da pessoa humana. Segundo esse princípio da humanidade, então, com base na Constituição Federal, é proibido penas que afrontam a sua integridade física ou moral, ou seja, penas que tenham caráter desumano ou degradante, beleza? Show? É por isso que uma pessoa não pode receber uma pena, por exemplo, de açoite, mutilação, marcas de ferro quente, né, espancamento, né? Porque são penas, obviamente, que violam o princípio da humanidade, né? Viola a dignidade da pessoa humana, beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá para a tela. Vamos continuar. Princípio da proporcionalidade. Já ouviu falar? Princípio da
proporcionalidade. Olha só, segundo o princípio da proporcionalidade, veja só, a pena não pode ser mais nem menos do que o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, né? Veja só, esse princípio, na verdade, da proporcionalidade, ele se revela como um princípio, como uma consequência lá do princípio da individualização da pena. A proporcionalidade aqui é uma consequência da individualização da pena, onde aqui nós temos que ter o quê? Uma proporção, um equilíbrio. Por isso fala o princípio da proporcionalidade. Nós temos que ter equilíbrio, proporção, razoabilidade entre a gravidade do crime cometido e a resposta do Estado referente à pena. E aí, desta forma, esse princípio ele traz o que? Limites ao Estado, desde o momento da criação da norma até a sua execução. Estado, você deve agir de forma proporcional, de forma razoável em relação à criação da norma e à aplicação da pena, desde o momento da criação até a sua execução. É por isso, olha só, é por isso que esse princípio da proporcionalidade, ele também apresenta 3 destinatários. Esse princípio da proporcionalidade, ele apresenta 3 destinatários: o legislador, o juiz e os órgãos de execução penal. Por quê? Porque todos eles devem atuar de forma proporcional, de forma razoável, desde a criação, da aplicação e da execução da pena, né? Considerando, obviamente, a gravidade da infração, o cometimento da infração e as condições pessoais do agente, beleza? Agora, toma cuidado, vamos lá para a tela, toma cuidado, por quê? Porque esse princípio da proporcionalidade, ele deve ser observado em, colocar aqui, ó, em 2 planos. Presta atenção, ó. Esse princípio da proporcionalidade, ele deve ser observado em 2 planos. Quais planos? Ó, tanto em relação, ó, primeiro, tanto em relação à proibição, ó, proibição do excesso, como, segundo plano, como na proibição da proteção insuficiente. Então presta atenção, vou repetir. Esse princípio da proporcionalidade, ele deve ser observado em 2 planos. Primeiro plano, tanto na proibição do excesso, como na proibição da proteção insuficiente ou deficiente. Professor, como assim? Presta atenção, eu não disse para você que o Estado deve agir de forma proporcional, de forma razoável, né, em relação à gravidade do crime e à resposta do Estado em relação à pena? Veja só, o Estado aqui ele deve agir de forma proporcional e nós devemos observar esses 2 planos. Primeiro plano, proibição do excesso. Por que proibição do excesso? Proibição em relação à criação e aplicação de penas de forma desnecessária e exagerada. O Estado não pode simplesmente sair criando crimes e aplicando penas de forma exagerada e de forma desnecessária. Imagine só, imagine que o legislador fizesse o seguinte, ó, vamos colocar a pena, sei lá, vamos pegar o crime de difamação. Crime de difamação, vamos colocar a pena. Quem difamar, quem sair falando mal das pessoas, você falou mal de alguém, difamou de alguém, sua pena agora vai ser de 10 a 20 anos de prisão. Olha, perceba, tá vendo? Isso não é proporcional à gravidade do crime. Perceba, nós temos aqui a chamada proibição do excesso. O Estado criando e aplicando penas de forma exagerada e desnecessária. Agora, de outro lado também, veja só, se de um lado nós temos ter a proibição do excesso, como nesse meu exemplo, de outro lado nós temos ter a proibição da proteção insuficiente ou deficiente. Nós também não podemos ter uma pouquíssima proteção aos bens jurídicos, né? Imagine o seguinte, imagine que o legislador ele altera a pena do homicídio. A pena do homicídio agora, vamos imaginar que é uma pena de 1 a 2 anos de prisão. Matou alguém, sua pena máxima 2 anos de prisão. Mas perceba, nós temos o quê? Nós temos uma proteção insuficiente do bem jurídico vida. Perceba, uma pena de 1 a 2 anos não protege nada. Nada esse bem jurídico. Então perceba, nós temos uma pouquíssima proteção ao bem jurídico. Veja só, o Estado também está agindo de forma desproporcional. Tá entendendo? Se de um lado o Estado não pode agir de forma exagerada e desnecessária em relação à criação e aplicação de penas, de outro lado ele também não pode proteger pouco os bens jurídicos. Ele tem que agir de forma proporcional, considerando a gravidade do crime e as condições pessoais do agente em relação à sanção, em relação à pena aplicada. Entendeu? Ficou claro? Beleza? Agora, vamos lá. Vamos continuar então aqui para a gente finalizar aí os princípios do direito penal, trabalhando agora esse último princípio, o princípio da
exclusiva proteção do bem jurídico. Olha só, segundo esse princípio, ele veda, ele proíbe a preocupação do direito penal com a mera intenção do agente, que não externaliza em sua conduta os seus pensamentos ou suas cogitações pessoais, né? Veja só, o que esse princípio quer dizer? Veja só, segundo o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, o direito penal, ele não deve se preocupar simplesmente com valores puramente morais, éticos, ideológicos, né? Por exemplo, com crenças da pessoa. Essa não é a missão do direito penal. A missão do direito penal é proteger os bens jurídicos, os valores mais importantes para a vida em sociedade. O direito penal, ele não deve vir para proteger qualquer bem jurídico. Veja só, a principal missão, a principal função do direito penal é proteger não qualquer bem jurídico, mas apenas os bens, os valores mais importantes para a vida em sociedade. Veja só, e aí você pergunta, professor, mas como é que eu vou saber quais são os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade? Veja só, são aqueles bens, são aqueles valores que são reconhecidos pela Constituição Federal. Por isso que a gente fala em teoria constitucional do direito penal. Vou repetir, já ouviu falar? Teoria constitucional do direito penal. Por quê? Porque o nosso direito penal, de fato, ele vai ser só um direito penal democrático, moderno, quando ele protege não qualquer bem jurídico, não qualquer valor ou interesse. O direito penal, de fato, ele só é um direito penal moderno, democrático, quando ele protege os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Ou seja, por isso que ele apresenta uma exclusiva proteção do bem jurídico. Do bem jurídico, daqueles bens que são reconhecidos pela própria Constituição. Que a Constituição Federal te assegura o direito à vida, né? A vida, a sua honra, a sua propriedade, enfim. Então perceba, a própria Constituição, ela já nos traz os valores, os interesses mais importantes. E o direito penal, de fato, ele só vai ser legítimo, moderno, democrático, quando esse direito penal, ele vem proteger não qualquer bem jurídico, não qualquer valor ou interesse, mas apenas aqueles mais importantes para a vida em sociedade, ou seja, aqueles bens jurídicos que já foram reconhecidos pela própria Constituição Federal, beleza? Então anota aí, ó. Segundo esse princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, então, lembre disso, né? A principal missão do direito penal é o quê? Tutelar, ou seja, proteger os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. E esses bens mais importantes, onde que eu encontro ele? Onde que eu encontro esses bens? São aqueles bens que foram reconhecidos pela própria Constituição Federal. Deixa eu colocar aqui então, ó. São os bens reconhecidos pela própria Constituição Federal. Lá, sim, nós temos os bens, os valores e os interesses mais importantes para a vida em coletividade, beleza? Show? Vamos lá. Vamos agora resolver uma questão aí, como cai em prova aí essa matéria. Vamos lá. A questão fala o seguinte, ó. A Constituição da República proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, e as consideradas cruéis. Artigo 5º, inciso aí 47, alíneas A e E, respectivamente. Além de assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física e moral, né? Aí tá aí no artigo 5º, né? Inciso aí 49 da Constituição. Tais preceitos constitucionais expressam qual princípio, hein? Questão tranquila. E aí, qual o princípio? Veja só, se a Constituição Federal proíbe, né, penas de morte, que salvo em caso de guerra declarada, enfim, né, e respeita as pessoas presas, a integridade física ou moral, nós estamos falando de qual princípio? Princípio da humanidade, né? Lembrando que, segundo esse princípio, né, é vedado, é proibido aí a criação de penas que violam a sua integridade física, a sua integridade moral, né? Que viola a dignidade da pessoa humana, beleza? Ficou claro para você? Então, olha só. Nós finalizamos a matéria sobre princípios do direito penal. Espero que tenha ficado claro essa aula para você. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida na matéria, pode mandar lá no meu Instagram, viu? Vou até deixar aqui para você, ó. Qualquer dúvida aqui, ó. Professor, fiquei com dúvida na matéria. Pode mandar lá. Vou deixar aqui meu Instagram para vocês, ó. Penal.aulas. Teve alguma dúvida? Teve alguma indagação? Pode mandar uma mensagem, um direct. Para mim vai ser um prazer poder te responder, poder te ajudar, poder colaborar aí rumo à sua aprovação aí na sua prova, no seu concurso.
Beleza? Show? Qualquer dúvida pode mandar lá no meu Instagram, penal.aulas. Estou aqui, né, à sua disposição para, de alguma forma, poder colaborar e dirimir essa sua dúvida, essa sua indagação. Beleza? Espero que tenha ficado clara essa aula para você e qualquer dúvida, conta comigo lá no meu canal penal.aulas. Beleza? Eu te aguardo, então, na próxima aula. Valeu, tamo junto.